Olá! Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de 2 livros. São 2 livros para aprender a contar. A gente, em geral, tem um pouco de preconceito com esse tipo de livro, e não sem razão, talvez seja um conceito, né? Esse tipo de livro não é um livro de literatura, né? É um livro informativo que tem um propósito muito claro, que é ensinar a contar. Bom, e na grande maioria das vezes, esses livros fazem isso de uma certa maneira, que se repete, né? Como é que são esses livros no geral? São livros com foco na quantidade, eles vão apresentando uma progressão, né? Então, quantidades que vão aumentando a cada página. Eles retratam, em geral, de 1 a 10 objetos ou seres vivos, né? E o foco ali é olhar para as quantidades. Na grande maioria das vezes, né? Não são todos, obviamente, mas na grande maioria das vezes são livros que não vão muito além disso. Eles não oferecem muitos desafios estéticos aos leitores, né? Ou seja, não trazem imagens, né? que favoreçam a ampliação desse repertório já conhecido das crianças, né? E eles ficam nisso. Então, são livros que têm esse propósito muito claro, que é ensinar a contar, né? Trazer as quantidades por meio do livro. Eu vou trazer 2 livros aqui que subvertem essa certa ordem dos livros para aprender a contar. Então, um deles foi escrito pelo autor britânico Anthony Browne, se chama Um Gorila para Aprender a Contar, e aqui ele foi publicado pela editora Pequena Zahara. E o outro livro é de uma autora norueguesa, que é a Kristin Roskilde, provavelmente estou falando errado o nome dela, mas enfim. Todas as pessoas contam, que aqui foi publicado pela Companhia das Letrinhas. Como é que esses livros subvertem essa ordem dos livros que ensinam a contar, né? Dos livros para aprender a contar? Fazendo o leitor olhar para a singularidade dos seres vivos que são retratados nesses livros. O Anthony Browne, que é um exímio desenhista, um exímio ilustrador, né? Ele começou a sua carreira desenhando corpos humanos num hospital, então ele desenvolveu, ele tem uma capacidade de representar, né, as partes do corpo, mas também as expressões, que é muito grande, né? Ele realmente se destaca por isso. E é isso que ele faz nesse livro. Ele vai a cada página apresentando um grupo diferente de primatas, né? Então, já começa daí que ele traz, desde os animais conhecidos, bom, o gorila, né? E quem conhece a sua obra sabe que o gorila frequenta bastante as páginas dos seus livros, mas ele também vai trazendo primatas menos conhecidos, né? Então, por exemplo, os mandris, né? Os babuínos, que já são um pouco mais conhecidos, os gibões, os macacos japoneses. E a cada página ele vai retratando cada um desses seres de um modo muito particular. E é um convite para o leitor olhar para a singularidade de cada ser que é retratado. Para onde vai o seu olhar? Como é que é a sua postura corporal? O que a gente pode dizer desse olhar e dessa postura, né? Quais são as suas expressões? Há um sorriso? Há uma surpresa? O que será que aquele bicho sente? Que bicho é aquele? Então ele vai provocando o leitor, né? Os olhos estão fechados, os olhos estão abertos, estão olhando para frente, para os lados, então ele vai provocando o leitor a querer saber, a fazer suposições, né? A construir hipóteses sobre cada animal que está ali retratado. Muito diferente dos livros para aprender a contar. E a Kristin faz isso também, mas ela faz por meio do texto. Ela faz algo muito interessante, que é o seguinte. Ela parte de 1 aos 7 bilhões, né?
Mas ela vai mexendo com o leitor da seguinte maneira. Ela vai apresentando cenas, que são cenas em geral comuns nas cidades grandes, né? Então, por exemplo, dentro do elevador, tem 6 pessoas no elevador. Então, algumas pessoas se sentem solitárias, as outras estão tristes, excluídas, enfim. Ela vai convidando o leitor a olhar para as pessoas da cena e também a supor coisas a respeito das suas vidas. Quem são elas? O que elas viveram até ali? Para onde elas vão? O que elas sentem? Quem elas são? Né? Então, eu tenho um jogo que esses 2 autores fazem, que é um jogo literário. Né? Eles conferem a esse tipo de livro, que é um livro puramente informativo, né? E, em geral, sem tanta poesia, e eles fazem uma mescla, né? Eles trazem aspectos literários para esse livro que conta, né? Sobre os números, que fala das quantidades. Então, eles trazem também um aspecto que se refere à qualidade daqueles seres que estão ali representados. Então, nesse sentido, é quase como se eles transformassem, né, esse livro num livro de contos. Né? O conto é isso, né? Ele é uma cena ali sintética que condensa uma vida. O Anthony Browning faz isso por meio da imagem. E a Christine faz também por meio da imagem, mas também por meio do texto. Né? Então, quando ela escreve assim, 19 pessoas num prédio de escritórios, 10 delas trabalham ali. Uma delas tem um novo projeto. Uma delas fica sabendo que o futuro parece sombrio. Então, já convida o leitor a olhar com muito mais vagar para essas pessoas, né? A quantidade fica em segundo plano nesses livros. E em primeiro plano está a vida. E a vida é a matéria da literatura. E aí a gente termina de ler esses livros e se pergunta, puxa, é um livro informativo? É ficção? É não ficção? Qual é o lugar desse livro? Essa é a minha dica de hoje. São 2 livros bastante provocativos e que mexem um pouco com as estruturas que a gente já conhece sobre os livros para aprender a contar. O título da Christine também traz uma brincadeira, né? Todas as pessoas contam. Contam porque nenhuma pode ficar de fora, contam porque sabe contar. Afinal, o que é importante quando a gente conta os seres vivos? É isso e até a próxima.